Boa tarde, tudo bem, sexto ano? Então, vamos lá para a nossa gravação. Nós vamos fazer aí o experimento da página 38 e eu vou passar aí uma pequena revisão antes da gente começar, tá? Então, quando eu pego aí duas substâncias, né, a gente vai falar aí de transformações químicas, né? Que é a transformação aí dos materiais. Então, se eu pego uma matéria junto com outra matéria, misturo essas duas matérias, vou ter uma outra matéria, tá? Na página 39, nós temos aí representação das reações químicas. Então, se eu pegar uma matéria com outra matéria, cada matéria a gente chama de reagente. Quando eu misturo esses dois reagentes, eu vou ter uma outra matéria, que a gente chama de produto. Vou repetir, eu já tinha falado antes da gravação, vou falar de novo. Fácil de entender. Papai é um reagente, mamãe outro reagente. Juntou os dois reagentes, eu tenho um produto. E o produto quem? Vocês, né? Nós somos o produto dos nossos pais. Então, misturou dois reagentes, tem um produto, ok? Então, fica bem fácil aí de entender. Tá? Uma reação química, a composição dos materiais é alterada, ou seja, a formação de substâncias diferentes das originais. O que significa isso? Quando eu misturo dois reagentes, eu vou ter um produto. Nessa mistura, esses dois reagentes, eles vão se transformar em outra coisa. Então, quando isso acontece, eu digo que é uma reação química. Por quê? Porque a sua estrutura química vai mudar. Quem gosta aqui de brigadeiro? Eu amo brigadeiro, né? Adoro brigadeiro. Leite condensado, precisa de Não gosto. manteiga, precisa de chocolate em pó. E aí eu vou levar para o fogo. Quando eu misturo, levo no fogo, esses reagentes que eu coloquei, eles vão sofrer uma reação química, vão sofrer uma modificação e vão se transformar naquela massa de chocolate que a gente chama carinhosamente de brigadeiro, ok? Tudo bem? O bolo. Quem aqui gosta de bolo? Amo bolo, principalmente se for de chocolate. O que vai no bolo? Trigo, ovo, leite, açúcar. Se for de chocolate, vai chocolate, né? Margarina. Misturando tudo isso na batedeira, vai virar uma massa. Então, eu tinha vários reagentes, certo? Então, a farinha, o ovo, o leite, cada um desses reagentes. Misturou tudo, virou uma massa. Eu vou pegar esta massa junto com o fermento, que é muito importante, vou pôr no forno e vai virar o meu bolo. Quando eu misturei todos esses ingredientes, incluindo o fermento, não pode esquecer do fermento, senão o bolo não cresce. Quando eu fiz isso daí, eu tive uma reação química, tá? Quando eu tenho a reação química, é porque houve mudança aí nas estruturas, né, desses reagentes, eles se ligaram de alguma forma e eu tenho um produto. Então, isso é o quê? Transformação química. E existe algumas maneiras da gente ter aí uma evidência de que houve uma reação química ou não, tá? Uma delas é a mudança de cor. Por exemplo, quando a gente faz o bolo. Quando você põe o bolo no forno, a massa tá branca e mole, certo? Como é que ele sai de lá? Assadinho, douradinho e a massa firme. Você pode pegar, cortar, né? Que não vai ficar aquela coisa mole. Isso é uma evidência de que houve uma reação química? Sim. Outra coisa, quando altera o odor. Por exemplo, o ovo. Quando o ovo estraga, ele fica com um cheiro maravilhoso. Alguém já sentiu?
né? Você fica Não. um cheiro delicioso, né? Parece que não vai sair nunca da gente aquele cheiro. O que aconteceu aí? A transformação química no ovo, por isso que ele estragou, tá? Liberação de gás, isso é bastante comum nos comprimidos efervescentes, né? Quando a gente usa o fermento que a gente coloca na massa do bolo, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, quando você põe lá, parece que ele começa a soltar umas bolinhas. Que é isso? Por conta da reação química que acontece ali entre o fermento e a massa do bolo, né? Ele vai reagindo e vai liberando gás. E é essa formação dessas bolinhas de gás que vai ajudar a massa no crescimento. Olha que legal, né? E por último, né? Liberação de luz e calor. Mas, professora, quando faz bolo, não dá para ver liberação de luz e calor. É verdade. Mas, por exemplo, já viram aí na época de festa junina, que é a época que a gente está agora, embora a gente não está vendo, mas sempre soltam os fogos de artifício, né? No Natal, no Réveillon. Ali, quando a gente vê aquele brilho, ele está soltando, além da luz, solta calor, porque você precisa pôr fogo para que ocorra uma explosão e solte aquele brilho bonitinho no ar. A Ana Luísa acho que está ou com preguiça ou está com muito sono. Agora ela endireitou a cabecinha. Eu estou de olho em você. Fico de olho em todo mundo. Eu falo, ô, professora chata, né? Então, essas são algumas evidências aí das reações químicas, ok? E vamos à página 38. Nós vamos precisar de 2 copos grandes, 1 colher de sopa, 2 colheres de chá, vinagre de álcool branco, bicarbonato de sódio, garrafa descartável pequena e um balão de aniversário. Então, tem aqui, ó, a bexiga, garrafa. Embora o meu vinagre de maçã, mas não tem problema, ele pode ser utilizado tranquilamente, o efeito vai ser o mesmo. Mesmo se for aquele vinagre tinto, que é aquele mais roxinho que tem em casa, também dá para fazer o experimento sem problema, tá? Bicarbonato de sódio, tá? Está aqui. Eu só não peguei colheres e os copos. Mas eu acho que a gente não vai precisar. Se eu precisar, depois eu vou buscar, ok? Eu acho que deve ter aqui algum. Não tem. Mas não tem problema. Eu dou meus jeitinhos aqui, porque eu tenho cheio de coisa aqui, eu dou meu jeitinho aqui, tá bom? Eu pego uns vidros que eu tenho aqui, vai servir de copo tranquilamente. Então, procedimento 1. Adiciona 50 ml em um dos copos. Coloque 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio em outro copo. Observe cada um desses materiais e descreva seus aspectos. Então, deixa eu pegar aqui para vocês poderem observar. Voltei. Como eu disse, ó, eu sempre estou bem equipada, né? Meus vidrinhos. Eu guardo todos os meus vidros de geleia. Eu gosto de brincar de artesanato, então eu sempre tenho um vidrinho à minha disposição. Se eu conseguir tirar aqui a emenda que eu fiz, a gente faz o experimento, tá? Consegui. Então, vamos lá. Vinagre e bicarbonato de sódio. Então, olha só. Estão vendo ele aí? O que Sim. você consegue observar aí do bicarbonato de sódio? Como que ele é? Seco? É seco e o que mais? Branco. Branco e o que mais? Sólido. Não, ele não é bem.
É mais ou menos sólido, mas ele é Esfoilado. ele é pó. Ah, Ele é um pozinho branco. branco. Tá? Então, ele é pó e branco. Ele é um sólido na forma de pó branco, ok? Pronto? Podemos? Ok. Vinagre. Vamos ver aqui o vinagre. Então, e o vinagre? É líquido. É líquido, né? E vocês podem ainda dizer que ele possui aí um odor característico, né? Sim. Quer tentar sentir o cheirinho? Não tem. Não, né? Não dá. Mas em casa, se tiverem vinagre em casa, vai lá, abre o vinagre. Não precisa apertar, não. Não é isso. Você já vai sentir o cheirinho do vinagre, que é um cheirinho característico. Então, esse foi o procedimento 1. Procedimento 2. Adicione 4 colheres de vinagre na garrafa vazia. Então, eu vou aproveitar esse mesmo vinagre aqui e vou pôr aqui na garrafa. Vou pôr mais um pouquinho. Eu gosto de exagerar um pouco. Então, ó, tem aqui um fundinho de vinagre na garrafa. Depois, coloque uma colher de bicarbonato, né, em um balão de aniversário. Vamos ver como é que eu vou fazer isso. Vou ver aqui, eu tenho aqui um materialzinho. Pronto. Vocês devem pensar, nossa senhora, como é que essa professora consegue ter tudo na casa dela? É porque eu já sou professora há um bom tempo, né? Profissional. E aí, oi. Não é um trabalho muito fácil, mas eu vou conseguir. Já viu, professora? Monteiro Lobato colocou o seu nome e eu saiu. Ah, acho que era o Pietro. João Pedro. Estou aqui com devagarzinho, mas eu estou conseguindo colocar. Uhum. Um pouquinho de paciência. Quantas colherinhas são? Uma colher de chá de bicarbonato. Eu acho que eu já coloquei bem mais do que uma colher de chá de bicarbonato aqui. Solta dedinhos. Bom, então aqui está a nossa bexiga. Como não é uma bexiga branca, transparente, vocês não vão ver. Mas aqui no fundo, ó, tem uma boa quantidade aqui de pozinho. E aí, o que ela pede? Vire cuidadosamente. Ah, insira o balão na parte superior da garrafa. Então, vamos lá. Então, ó, tá aqui, ó, na parte superior da garrafa, tá vendo? Vire cuidadosamente a garrafa para que o vinagre entre no balão. Retorne a garrafa na posição original. O que será que vai acontecer aqui, hein? Jesus. Meu Deus! O que Eu tô sozinho. acontecendo aqui? Olha só no fundo o que está acontecendo. Nossa. O que está acontecendo aqui? Mas Aqui eu tenho evidência de transformação química, tá vendo? Ó, a formação de bolhas, liberação de gás, né? Que tá tendo aqui, né? E aqui, ó, aqui tá cheinho de gás. Então, enquanto tem bicarbonato aqui reagindo com o vinagre, eu vou tendo formação de gás que vai encher o meu balão.
Só que meu balão está furado, né? Por isso que eu tô com o dedinho aqui. Ele está furado. Na hora que eu soltar aqui, olha, não estava furado, ele estava escapando um pouquinho. Mas olha que bonito, hein? Se quiserem fazer em casa, vocês podem fazer, tá? É bem fácil de fazer, tá? É simples. Só cuidado para não destruir a casa, hein? Cuidado para não exagerar. Aqui ainda tá vendo que ainda tá com formação de bolhas? Tá vendo? Olha só, fiz bem pertinho. Tá vendo? Aqui ainda tá com formação de bolhas. Essa formação de bolha é o que evidencia a reação química, tá? Então, eu tenho aqui a formação de bolha, que é uma evidência de reação química, e a presença de ar aqui dentro do balão, ok? Conclusão. Então, procedimento 1. O que você observou, né? O que a gente observou aí, então, no procedimento? Que o balão começou a encher? E quando a gente mistura o vinagre com bicarbonato, né? A gente consegue ver aí a formação de espuma. Lembra que primeiro formou espuma? Formou bolha? Lembra? Aham. Sim? Sim. Ó, vou repetir aqui, ó. Só que agora não vai estar no... Ó. Vendo? Ó, tem formação de espuma e bolha. Né? É. B. Ocorreu uma reação química? Se afirmativo, indique uma evidência física que confirma essa ocorrência. O que vocês acham? Ocorreu? Sim. Sim. E qual a evidência da reação química? As bolhas? Isso, as bolhas, né? A efervescência, né, do bicarbonato com o vinagre. Então, conforme vai ocorrendo aí a efervescência, que é a mesma coisa que acontece nos comprimidos efervescentes, né? Aqueles que a gente toma quando a gente está ruim do estômago, os comprimidos de vitamina C, que são efervescentes, né? Quando você coloca ele na água, ele começa a efervescer. Então, essa efervescência é essa liberação de gás, a formação de bolhas, tá? Procedimento 2. O que você observou? O que você observou? Quando a gente voltou a garrafa, né, na posição, o que aconteceu com o balão? Encheu o balão? Ele começou a encher? Isso, ó, lembra? Que eu tinha posto o pozinho, eu virei. Quando eu voltei, o que aconteceu? O balão começou a O encher. balão encheu. Foi, Luíde? Não foi isso? Sim. Sim, você fez uma carinha de eu não estou entendendo o que essa professora está falando. Tudo bem? E B. Ocorreu uma reação química? Se afirmativo, Sim. indique uma evidência física que confirma essa ocorrência. Então, sim, né? A gente teve aí formação de gás e a gente teve formação de bolha e espuma. Comprova aí a reação química. Então, formação de gás, de bolha e espuma, o que confirma a reação química. Todo mundo conseguiu responder? Bom, muito bom. Na página 40 tem outro experimento. Só que eu não tô com ovo aqui. Então, a gente vai fazer esse aqui na próxima aula, sexta-feira, tá bom? Então, na sexta-feira a gente faz esse. Vamos para a página 45.
Vamos fazer aí um exercício. Nesse exercício, a gente vai fazer evidência de transformação química e física. E aí eu já explico o que é a transformação física, tá? É mais fácil explicar com o exercício do que só do que tentar explicar o conteúdo. Então, primeiro, classifique as seguintes transformações indicando F para a física e Q para a química. Então, primeiro, apodrecimento de um alimento. Então, está mostrando um pão que está sendo aí transformado pelo bolor, certo? Ou não? O que vocês acham? A gente tem que página mesmo? Página 45 da apostila. Eu acho que é química. Quem acha que é química? Eu. Muito bem. Por que é uma reação química? Porque o bolor, ele é um fungo e ele vai transformar o pão, né, em outra coisa, em nutrientes, ok? Então, ele vai ser modificado quimicamente, ok? Secagem de roupa no varal. É uma transformação química ou Física. física? Porque o que está acontecendo aí? A água que está presente na roupa, ela está saindo do estado líquido, passando para o estado gasoso, certo? Quando a água sai do estado líquido para o gasoso, ela deixa de ser água? Não, continua sendo água, só que mudou o seu estado. Nossa aula já está quase acabando, daqui a pouco vai ser desligado. Eu acho que dá para terminar esse exercício e o segundo exercício vocês fazem sozinhos, tá bom? Vai ser só essa tarefa de hoje. Olha só que moleza, hein? Vocês vão ter que me enviar uma página e metade já feita comigo. Que facilidade, né? Ah, esse terceiro quadrinho me deu até vontade de tomar um, né? Derretimento do sorvete. A transformação química ou física? É químico. Derretimento do sorvete. É químico ou é físico? Físico. Físico, por quê? O sorvete, em vez de ele estar geladinho, ele está ficando quente, está ficando mole. Mas ainda é sorvete. Tido, mas ainda é sorvete. Tá? O segundo é química ou física? É física, porque a água está saindo da roupa, mas continua sendo água. É o João. João, tudo bem? Menina, né? Não, é o Guilherme que tá falando aqui comigo. Entendi. Choque entre automóveis num acidente de trânsito. Então, quando um carro bate no outro, vai ficar amassado. A transformação é química ou é física? Física. Física. Muito bom. Fotossíntese realizada pela química ou física? Química. Química, muito bom. Queima de madeira em um fogão a lenha, química ou física? Física. Química, porque a madeira está se transformando em cinza, certo? A madeira, ela é madeira, certo? Ela vai se modificar, ela vai se transformar em cinza, ou seja, vai ser um produto, né? A partir da sua reação com o calor, com o oxigênio, né? É um processo que a gente chama aí de queima, de combustão, ok? Então, acho que vocês conseguiram entender aí a diferença de química e física. Reação química, sempre que acontece uma alteração no reagente, quando você vai ter um novo produto. Física, quando muda a estrutura física, continua sendo o mesmo produto. Por exemplo, a água. Se eu pegar a água na torneira e colocar ela no freezer, vai virar gelo, não vai? Sim. O gelo, ele não é água, a mesma coisa? Só que é em estado diferente. Então, eu tenho água líquida e água no
no estado sólido, mas ainda é água, certo? Então, eu tive o quê? Uma transformação física. Então, as transformações físicas, você não tem mudança na composição química. E na transformação química, tem. Olha como ficou fácil, né? Já resumi aí toda essa parte aí da apostila, né? Reações químicas no corpo. A digestão, você tem aí várias reações químicas, porque ela vai pegar aquele alimento, aquele lanche gostoso, Big Mac, né? Ou Whopper Rebel Olha só, eu propaganda, né? Enfim, a comida que a gente mastiga, mastiga, mastiga e engole, quando a gente mastiga na boca, ela vai se quebrar em pedaços pequenos. No estômago e no intestino, Que bom. formarem em pedaços menores ainda, liberando os nutrientes. Então, isso é uma transformação química. Por quê? Depois, no outro dia, depois que você comeu o lanche, que você vai no banheiro, o seu lanche tá aí, só que ele não tá mais da mesma forma, não é? Ele tá com um formato diferente e com um cheirinho também nada agradável. Também muda o cheirinho, né? Então, olha lá, né? Lembra das evidências da reação química, né? Olha lá, ó, alteração da cor, que muda a cor né? Alteração do odor, às vezes tem liberação de gás, né? E fora a transformação visual que a gente vê também, né? Isso tudo aí na digestão. Quando a gente tem aí um machucado, né? Quando você faz um corte, quando você vai fazer um machucado, olha só que professora boa, até tem um corte aqui para mostrar para vocês, ó. Tá vendo aqui? Deixa eu ver, chegou bem pertinho. Acho que não dá para vocês verem. Enfim, aqui, deu. Tá vendo aqui o corte? Dedo? Sim. Sim. Então, o processo de cicatrização também ocorre reações químicas, porque dentro de cada célula vai ocorrer diversas reações para que a pele cole de novo, fazendo aí a cicatrização, tá? Então, também tem aí a formação aí do processo de cicatrização, né? Então, olha só quanta coisa a gente tem de reações químicas, né? Na produção de urina, então, olha só, com tantas reações químicas ocorrendo, você deve estar pensando para onde vão todas as substâncias que são produzidas e não serão aproveitadas. O corpo humano tem vários mecanismos para eliminar essas substâncias, como a produção de urina. Então, como eu expliquei, é quando passa lá, vai para o intestino e sai naquele formato diferente do lanche que você comeu. O outro, né? Quando faz ali, a gente precisa tomar bastante água, vai limpar o sangue, vai ser filtrado no rim e vai ser eliminado a urina, que é a remoção de toxinas do nosso corpo, né? A nossa respiração, né? Ó, respiração e a coordenação de atividades dependem da combinação de diversas reações químicas que ocorrem em diferentes partes do corpo, relacionando informações do sistema nervoso com os demais sistemas de forma integrada. Então, quando eu vou fazer uma ginástica, quando eu vou fazer um movimento, até esse movimento de mão fazendo aqui, eu tenho várias reações químicas que acontecem para passar a informação de um neurônio para outro, para receber essa informação de que eu tenho que mexer a mãozinha, tá? E aqui, ó, no meu braço, na minha musculatura, né? Eu também vou ter acontecendo várias reações químicas para que eu faça esse movimento. Estica, encolhe. Estica, encolhe. Faz tchauzinho. Para que tudo isso aconteça, além do sistema nervoso trabalhando as reações químicas do sistema nervoso, eu também tenho reações químicas que acontecem aqui, ó, dentro da nossa musculatura, que permitem que aconteça essa movimentação, ok? Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Velocidade das reações químicas, né? Eu não vou explicar isso hoje, tá? Porque falta só um minutinho, mas acho que dá tempo. 2.
Velocidade das reações químicas, né? As reações químicas tem algumas que são rápidas, como essa que a gente viu aqui, ó, né? É uma reação química rápida, mas também existem as reações químicas que são demoradas, por exemplo, a do pão embolorando. Se eu pegar uma maçã e cortar no meio, depois de algumas horas, se eu for lá, ela tá mais escura. Se eu deixar ela em cima da mesa, né, num prato, dali a alguns dias, ela vai estar diferente. Dali mais alguns dias, ela vai estar diferente. Por quê? Vão acontecendo reações químicas. Vai ter a ação de bactérias e fungos que vão promover a decomposição, vão transformar aquela matéria em vão desmanchar aquela matéria, tá? Um processo de reação química e vai transformar em nutrientes. Esses nutrientes são excelentes para o solo, ok? No lixão, caiu pergunta para vocês na prova. O que acontece? Decomposição por fungos e bactérias, tá? E aí vai produzir o chorume, que é um líquido que contamina o solo e a água, tá? Ele faz mal. Quando você tem um solo e água contaminado pelo chorume, você não pode consumir, não pode utilizar, porque o chorume, ele contém substâncias ácidas e tóxicas, ok? Olha, consegui explicar, né? Alguns materiais, como a gente já viu anteriormente, eles levam muito tempo aí para se decompor, ok? Eu vou parar a gravação.